Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje vamos falar sobre imóveis planejados, sobre novas tendências, né? Sobre a praticidade também que é de tudo isso, até por conta um pouco das mudanças aí de estrutura dos imóveis, né? A de padrão construtivo, que os planejados agora acabam sendo fundamentais aí para você ter mais comodidade também. E para tratar desse assunto, Vilar Móveis Planejados aqui. Seja bem-vindo, Zé Alan, tudo bem? Eu agradeço pelo convite de estar aqui juntamente com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre marcenaria e sobre as tendências do mercado. Isso aí. Não, e antes de falar sobre marcenaria e as tendências do mercado, queria falar de você, né? Como que foi você? Que te levou para ir para a área de imóveis planejados, né? Você viu ali que o mercado estava tendente a esse crescimento também, até como que você teve essa sacada e como começou isso tudo? Primeiramente, eu sou filho de nordestino, então um lutador na vida desde sempre, perdi meu pai muito novo, então desde muito novo a gente trabalha. Mas a marcenaria me encontrou, eu falo que a marcenaria me encontrou enquanto eu ainda era motoboy. Eu trabalhava em uma empresa como motoboy, uma empresa de moda feminina, chama Mamô Brasil. E nesta empresa eu recebi a oportunidade de fazer alguns móveis planejados. Já que eu tinha casado recentemente, comprado uma casa e falei para minha esposa que faria um gabinete de pia, compraria uma máquina manual e faria. E ela falou, tá bom. E ali eu fiz. Nesse primeiro gabinete ali, a marcenaria já me encontrou. Mostrando ali para os meus superiores, eles falaram, por que você não faz alguma coisa aqui na empresa? E foi aí que começou toda a minha história na marcenaria. Alguns móveis pontuais dentro dessa empresa e posteriormente uma empresa que abre muitas lojas. Na época que eu trabalhava com eles eram apenas 6, hoje eles já estão próximos às 30 lojas abertas já. E ele falou, e o Francisco, né, o meu superior na época, meu patrão na época, falou, por que você não faz uma loja? Ele me deu essa oportunidade de criar portfólio. Foi o Francisco que abriu essa oportunidade e ali 3, 4 anos depois eu já estava abrindo meu próprio negócio no ramo de marcenaria. Que legal. Então, assim, na realidade a marcenaria te encontrou mesmo, né? Exatamente. Você vê que é engraçado que às vezes aparecem pessoas na vida da gente que não é só portas que se abrem, né? São pessoas que se tornam ali fundamentais, que é às vezes aquela oportunidade que você não passa pela sua cabeça, mas acontece, te direciona e muda toda a tua vida, né? Exatamente. Muda toda a tua história. Aí, a partir do momento em que a gente começou a fazer alguns móveis, a gente procura quem? Os parentes, né? Eles serão nossos alvos. E aí o meu irmão, confiando em mim, foi onde a gente fez a primeira cozinha, o primeiro móvel. Existe até hoje esse móvel, então significa que foi bem feito, né? Isso 11, 12 anos atrás. E graças a Deus aí pra frente foi só uma subida. E o que é mais gostoso? A mexer ali especificamente no móvel, na montagem, nisso tudo? Ou projetar? Porque eu vi ali que você elabora também esses projetos, né? Exato. Como é que funciona? Assim, eu fico imaginando, tipo, olhar para um lugar assim e falar assim, aqui vai ficar bom isso, adequar ali até ao desejo do teu cliente, mas com aquele pensamento, aquele olhar técnico teu, né? Exato. Primeiramente, eu tenho um grande respeito enorme pelos antigos marceneiros. Foram eles que construíram toda a história da marcenaria até agora. Mas hoje a gente se depara com a ajuda da tecnologia, com o que chamamos de marcenaria 4.0. Onde você, através de aplicativos, né? Existem programas específicos para isso. Você consegue fazer todo um planejamento do zero em um ambiente. E com isso você envia ele tanto para empresas terceirizadas que fazem os cortes, os bordeamentos, e aí depois se leva até a marcenaria, faz a pré-montagem, ajustes, usinagens, e depois você leva até a casa do cliente para fazer a montagem. Lá na Vilar Planejados a gente faz o processo do começo ao fim, desde o projeto em 3D para que o cliente consiga perceber o seu móvel pronto, porque antigamente o rapaz chegava na sua casa e dizia, ó, vai ser algo assim 3, 4 meses depois. Né? Ou no máximo era um croquisinho, né? Isso, um risco na caneta ali, no lápis, 4, 5 meses depois chegava ali um móvel. Você achava tudo aquilo muito incrível, porque você não tinha com o que comparar. Exatamente, você não tinha a base da comparação. Exato. Hoje a internet já te dá uma base da comparação. A pessoa já chega com algo pronto na internet e diz, eu quero algo desta forma. E aí, muitas das vezes, a foto que ela te mostra é de um ambiente
ambiente gigante e ela quer acoplar aquilo ali em um ambiente muito pequeno. Aí vai ter que ter a sapiência do projetista, do marceneiro, de tentar trazer todas as características que o cliente pede e colocar isso aí no móvel. Entendi. Mas é gostoso, né? Depois você vê acho que deve ser uma realização quando você vê o projeto, tudo que você pensou ali, junto com o cliente, pronto. Exato, até respondendo a pergunta que você me fez, o que é mais gostoso? Mais gostoso para mim mesmo é quando eu vejo o resultado final e a satisfação do cliente em ter aquilo que ele sonhou. Tá? Móveis planejado é um produto de alto valor e o cliente muitas das vezes ele trabalha anos a fio juntando aquele dinheiro, então é algo de muita responsabilidade que você tem que no final entregar algo bem satisfatório aí para o cliente. E você acha assim que o mercado cresceu bastante para os planejados? Eu te pergunto isso fazendo um paralelo com o próprio mercado da construção civil. Por quê? Porque hoje você tem cada vez ambientes menores, né? Você vê aí subindo torres e mais torres em São Paulo e os imóveis cada vez menores, já parece que eles já são pensados para ser um ambiente planejado, para ter uma facilidade de ambiente planejado. Então, você acha que isso ajudou também a fomentar, a aumentar aí essa procura? Isso é muito, muito latente que isso aconteceu, até porque São Paulo ele cresce cada vez mais, mas as pessoas querem cada vez mais ficar próximo do centro, próximo dos lugares onde estão a maioria dos empregos, né? E com isso os apartamentos são cada vez menores, os estúdios cada vez menores, e é impossível colocar móveis que não sejam planejados, tá? É aí onde entra a marcenaria. A marcenaria ela tem um DNA, o móvel planejado, ele tem um DNA que nenhum outro móvel tem. Ele foi planejado para aquele ambiente, especificamente para aquele ambiente. O valor do móvel planejado, ele está em pelo menos 3 itens, que é o seu insumo, a dificuldade de produção e, por fim, o planejamento. Ele foi planejado para aquilo ali. O insumo, ele é um insumo de alto padrão, né? O MDF ou o MDP, que é um produto tão bom quanto, isso inclusive um erro que dizem que o MDP é melhor que o MDF, o MDF é melhor. Os dois têm aplicações perfeitas para o uso na marcenaria, eles podem ser usados, tá? Cada qual tem sua característica, um para móvel superior é mais interessante, outros para móveis onde vai aplicar laca, cortes retos e assim sucessivamente, cada qual com sua aplicação. Mas a marcenaria, não tem como não ser aplicada no apartamento, porque senão o apartamento ele já é pequeno, aí ele não vai ser aproveitado. Porque o planejado você consegue aproveitar 100% daquele espaço, né? De uma forma inteligente, de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Às vezes a pessoa tem mais uma tendência, aquela coisa do ter um home, né? Um home office, enfim. Eu acho que no apartamento pequeno você consegue fazer tudo desde que você tenha um planejado inteligente, Exatamente. Né? É aí onde entra a questão primordial, antes mesmo da marcenaria, o que é primordial para ter um móvel de excelência? Um planejamento de excelência. Móvel planejado já diz, ele é um móvel que ele foi planejado. Não adianta você ir numa marcenaria onde não tem um projeto ou um projetista e trazer ele para seu apartamento e dizer, eu quero alguma coisa aqui, ele não planejar bem. No final das contas, não vai ser algo interessante. Tá? Sim. E quanto tempo, em média? Vamos lá, vamos falar assim, colocar como exemplo, uma cozinha básica ali, uma cozinha ou um apartamento, a gente tem, hoje a média dos apartamentos aí, a grande maioria está na faixa de 30 e poucos metros quadrados, né? 35 metros quadrados, quanto tempo? Se eu quiser, comprei um Minha Casa Minha Vida, ou mesmo um estúdio, você vê que tem até estúdios de alto padrão também, vamos colocar em 35 metros quadrados, quanto tempo para ficar pronto um projeto desse? Especificamente hoje, eu estou pedindo 30 dias úteis para entregar um móvel. Planejado. Um apartamento inteiro ou um quarto. A gente está pedindo 30 dias úteis. Mas o móvel, especificamente, se não tiver uma fila de espera, em uma semana ele fica pronto. Entendi. Por causa da marcenaria 4.0. Antes você ficava... Hoje a Vilar ela tem máquinas de corte, máquinas de bordeamento, mas hoje é muito mais interessante você mandar para a indústria cortar. Porque a indústria só corta, só bordeia e te devolve. Entendi. Isso ali te dá tempo, a logística é muito mais fácil e o cliente recebe o produto muito mais rápido também. Ou seja, até
aquela questão, as pessoas às vezes falam, mas a marcenaria não é marcenaria, porque ela não corta tal. Não, na realidade tem que ter essa 4.0, que é essa questão da inteligência, de saber o que você pode mandar, né? Às vezes, no caso de vocês têm lá as máquinas, tem tudo, mas é inteligente até para poder dar um atendimento mais rápido para o cliente, mandar para essas indústrias que fazem os cortes. Exato. No caso. Outra coisa, um ponto interessante quando a gente faz dessa forma é que a indústria ela consegue fornecer mais qualidade no móvel do cliente, tá? A indústria ela tem uma máquina de corte muito mais excelente que a minha. Ela tem uma máquina de bordeamento muito mais excelente que a minha. Então o produto do cliente vai vir muito melhor e muito mais rápido. Tá? Isso é importante de colocar. Uma outra coisa bem importante a salientar é que o móvel ele precisa ter pelo menos 3 características. Todo móvel planejado, se ele faltar uma dessas características, ele vai ser um problema grande ou uma pedra no sapato do cliente. Primeiro, estética. Todo mundo quer um móvel planejado porque ele é bonito. Segundo, ele tem que ter qualidade. O móvel planejado tem que durar muito porque tem um valor elevado. E a terceira questão, ele tem que ter funcionalidade. Se falhar nenhum desses 3 pontos, vai ser uma pedra no sapato de qualquer cliente. Digamos, pensa comigo, um móvel planejado que ele tenha beleza e que ele seja durável, mas ele não é funcional. Logo mais o cliente vai dizer, nossa, não era para ter feito isso dessa forma. Vira um elefante branco, né? Exatamente. Vários apartamentos a gente tem que refazer, os clientes dizem, eu fiz desse jeito, mas não gostei, porque não teve o planejamento. O móvel, ele literalmente, ele tem que ser funcional. Inclusive na Vilar Planejado nós temos arquitetos parceiros, design de interiores parceiros. Embora eu seja projetista, sei fazer essas características, eu prefiro colocar na mão de um arquiteto ou de um design, porque ele vai alinhar a estética, porque ele vai combinar cores, inclusive com o piso, inclusive com o que o cliente já tem, e a funcionalidade do móvel. E aí a marcenaria por si só traz a sua qualidade na marcenaria. Eu acho bacana, assim, essa questão do planejamento, da marcenaria, porque você consegue embutir até não só a questão de móveis, mas a parte toda de uma divisória. Eu vi alguns projetos que eu achei muito bacana, que eles fazem a coisa meio que embutida, até, por exemplo, nesses modelos de sala... Como é que chama? Sala livre? Não... De loft mesmo, né? Que são aqueles ambientes integrados, de fazer divisões com móveis. E cria assim, você consegue mudar completamente o ambiente com aquilo. Exatamente, a gente consegue fazer diversas... A marcenaria, ela não tem limites, né? Eu costumo dizer que a marcenaria é a arte de transformar painel de madeira em coisas espetaculares e a ponta do dedo em alvo de martelo. Boa! Então, felizmente, com o MDF a gente consegue fazer qualquer coisa, inclusive uma tendência muito grande que está surgindo, a questão dos móveis curvos, também consegue ser feito com o próprio painel de MDF. O MDF veio para facilitar, né? Antigamente, o MDF ou o MDP, tanto faz, porque a diferença entre MDF e MDP muda uma única sigla. MDF é painel de fibra de média densidade. O MDP é painel de partículas de média densidade. Mas a diferença prática entre eles, no material, é para utilização ou não? Vamos lá. Quem é que usa mais o MDP? A indústria. Para quê? Para baratear. O processo de fazer o MDP, ele é bem mais fácil, porque ele não tritura muito a madeira, por isso partícula. Tá. O MDF tem que pulverizar, ele vai virar um pó, cria-se um colchão, esse colchão é prensado com resina e cola, e ele vira aí o painel de média densidade, o MDF. Para que o MDF é mais utilizado? Para cortes retos, para fazer laca, para fazer pintura, porque ele tem um acabamento liso excelente. Já o MDP, ele tem partículas. Se você olhar, ele é umas partículas, ele não é tão fininho, mas ele é tão bom quanto. Inclusive, o MDP, ele chega a ser até mais resistente que o MDF no sentido de empenamento, por exemplo. Tá. Ele não empena com o calor, com a temperatura, porque ele tem uma questão, a tensão melhor por ele ter uma densidade um pouquinho mais áspera. E ele pode, dependendo da onde vai ser usado, mesmo que ele não seja tão liso quanto o MDF, que dá para colocar, por exemplo,
a sua outra superfície, né? Certo. Que é, como é que chama? É uma fórmica. Uma fórmica, né? Que hoje você tem fórmica que imita madeira, que faz de tudo, Exato. né? O bacana do próprio MDF, hoje é interessante entender que hoje eu só trabalho com MDF. Por quê? Porque ainda os varejistas que temos hoje em São Paulo não fornecem MDP em quantidade para as marcenarias. Hoje a gente tem algumas marcas de renome que fornecem todo tipo de qualidade de MDF. Por exemplo, temos a Duratex que fornece painéis que imitam madeira, que você, nossa, isso é MDF? E já vem pronto daquele jeito, a gente apenas corta e monta. Já o MDP, essas mesmas marcas não fornecem para a indústria, por isso que a marcenaria não usa. Não é porque é ruim ou porque é... Entendi. Né? Não é porque não tem a qualidade, é porque não tem oferta no mercado para compra deles. Exatamente, entendeu? Isso mesmo. Aí a indústria que fica, por sua vez, com o MDF. Então essas marcas que tem no mercado de nome, elas usam o MDP porque tem essa... Primeiro, é mais em conta. Para eles é bem mais barato o MDP. Por ser mais barato, ninguém está falando que é mais ruim, só é mais barato. Tem uma aplicação tão ótima quanto. Pensa em fazer um móvel superior alto, pendurado em uma parede. Seria muito mais ideal usar o MDP. Tá. O ideal é o MDP, porque é mais leve, vai ficar pendurado, é mais leve, tem uma resistência melhor, mas não fornece para marcenaria. Mas aí chega o MDF que funciona exatamente igual, tão bom quanto. Ai, nossa, eu acho barato essas coisas assim de planejado. Eu acho que fica tudo tão lindo. Enfim, você faz inúmeras superfícies. E qual projeto aí para futuro, Alan? O que você acha, assim, com relação à tua marcenaria? Pensando aqui de como a marcenaria ter te encontrado, né? E tudo que a tua empresa cresceu aí de lá para cá. E qual o projeto? Exato. Vamos lá. Já são 6 anos na Vilar Planejados, né? Trabalhando somente com a Vilar Planejados. Ela me encontrou, eu me apaixonei por ela e agora eu estou a conhecendo. Eu costumo dizer que eu não fiz curso, então eu estou aprendendo na prática, dia após dia. Tá indo muito bem pelo sucesso que está se tornando e pelas qualidades que está saindo dos móveis e o feedback do próprio cliente, né? A gente sabe que está indo no caminho certo pelo feedback do próprio cliente. Com certeza. Quando o cliente te manda outro cliente, é porque está indo muito bem. E pro futuro a gente pensa em loja, né? De abrir uma loja da Vilar Planejados aí, justamente para conseguir mostrar para um público maior. Fazer um showroom. Fazer um showroom, até porque o Instagram hoje meio que é um showroom, né? Sim. Você tem esse showroom do Instagram, mas nada é tão interessante quanto ver com os próprios olhos e botar a mão naquele móvel e ter a experiência. Então o showroom ainda faz isso, então a gente está pensando aí de criar um showroom sim, logo mais. E aí o sucesso de conseguir se manter tão próximo do cliente como a Vilar Planejados é hoje. A gente se mantém muito próximo do cliente do começo ao fim da entrega dos móveis. Não que as lojas sejam assim, mas não é alguém que só assina a caneta, recebeu e depois passa para outros. A gente pega do projeto a montagem do começo ao fim. Você já viu, você falando até dessa questão de abrir um showroom, mas estava pensando aqui, você já viu algumas questões, por exemplo, que tem construtora que está fazendo parceria, inclusive com marcenaria, na entrega, para montar, eles montam. Eu vi isso num imóvel, inclusive. Eles entregaram as chaves de uns apartamentos, esses Minha Casa Minha Vida, enfim, apartamentos pequenos. E aí teve uma determinada marcenaria que foi lá e montou um dos apartamentos ali como modelo, né, para a construtora, como se fosse assim, olha, abrir uma porta ali para eles. Você já pensou nisso? Você já chegou a ver isso? Já comecei a pensar nessa questão também, porque o prédio ele constrói muito rápido, né? Então, se você faz ali o planejado, o decorado do prédio, automaticamente todo mundo quer aquilo, porque foi o que ela idealizou na mente, né? E é exatamente esse mesmo. Quando você idealiza na mente do cliente, pronto. O cliente foi conquistado, venda realizada. Quando o cliente vai até a marcenaria e eu realizo o projeto na frente do cliente ali na hora, a gente renderiza para ver a foto como se fosse no real, o cliente meio que tem uma experiência. Então ali é venda certa, né? Acontece muito isso com loja também. Quando o cliente vai na loja, é quase que uma venda certa, né? O bom da marcenaria, é importante salientar que o bom da marcenaria ainda, por causa da estrutura não ser tão grande, o preço ele fica um pouco mais em conta.
Tem essa questão também. É mais acessível o preço da marcenaria do que da loja. A loja tem toda uma estrutura ali. Porque você tem que manter, né? Você tem a estrutura de manter a loja, que não tem jeito. Funcionário, uma série de coisas, né? Manter um showroom é caro também. É bem caro. Então, justamente essa é a questão. A Vilar Planejados, ela foi criada em loja de marcenaria de bairro, entre amigos, foi se espalhando, e eu não queria perder essa proximidade. Essa essência, né? E essa essência do não só com o bairro, mas da forma de atendimento, né? Exatamente. Porque, de fato, quando você começa a crescer muito, você acaba tendo que criar outras dinâmicas de atendimento, ter outras pessoas, né? E aí é meio que automático. Não que você vá perder o padrão de atendimento com o seu cliente, mas esse contato ali, né? Exatamente. Infelizmente, conforme a estrutura da empresa cresce, outras situações acontecem, a gente meio que tem que se adequar a ela dessa forma. Mas a ideia da Vilar Planejados é literalmente se manter próximo ao cliente, entregar um resultado satisfatório do começo ao fim, excelente, de forma que o cliente não se preocupe. É muito ruim quando você contrata um prestador de serviço e você passa muito nervoso. A gente, inclusive, é até gratificante escutar isso. De vários clientes dizer assim, o único que não me deu trabalho foi você. O único que não me deu trabalho foi você. Isso aí. Obrigada pela sua participação, viu, Alan? Boa sorte lá, crescimentos, muito sucesso lá na Vilar Planejados. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui com Resenha Corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, curte, compartilha, dá um like, clica aí no sininho para receber todas as notificações. Segue lá também a Vilar Planejados. Por favor. Tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.